boa noite. Como diz assim, se sinta abraçado, acolhido. Obrigado. Como eu falei antes, né? A sua cadeira é cativa aqui conosco. Estamos muito felizes mais uma vez com a sua presença, né? E a Muito palavra bom. é tua, como diz assim. Hoje falando sobre a parábola dos talentos. É isso mesmo, Sérgio? A gente vai falar um pouquinho sobre o medo. O medo. Opa, beleza. Está incluído na parábola dos talentos. É uma coisa que ninguém está sentindo ultimamente. É medo de nada, não é isso? Então, a palavra é tua. É verdade. Tá joia. Tá, obrigado. Boa reflexão. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos em frente. Muito boa noite, muita alegria estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre esse bendito medo, não é? Esse medo que nos incomoda, mexe com a gente. E existem duas formas de distinguir o medo, né? O medo pelo temor, pela ansiedade, é uma coisa meia irracional. Tive aqui um problema uma vez com um dos meus filhos que estava com muito medo ao dormir. E ele achava que alguém podia subir aqui no prédio e entrar aqui em casa. Então, era uma coisa assim meio irracional, não é? Então, eu explicava para ele, não, calma, não é assim, não. A gente mora no 14º andar. Mas e se ele subir pela parede? Eu falei, não, mas tem a grade na janela. Mas e se ele arrancar as grades? Eu falo, bom, se ele subiu pela parede e arrancar as grades, a gente já vai escutar, né? E a gente vai deter, não vai deixar ele entrar, não é? Mas e se ele entrar pela portaria? Ficava com uma elucubração assim, absolutamente irracional. E o medo é mais ou menos isso, ele assalta a gente de um jeito e coloca a gente numa situação absolutamente constrangedora. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que... O medo, na verdade, ele é positivo, não é? É positivo porque preserva a nossa vida, tem uma série de razões que ele se mostra muito positivo. E é isso que nós temos que se pegar, mas nós não podemos dar todo o crédito, todas as possibilidades para ele. Então, o menino continuava, né, só para a gente terminar essa historinha inicial aí, ele dizia assim, mas e se ele entrar subir pelo elevador? Eu falava, mas tem o porteiro, mas aí tem um porteiro lá da frente, mas e se ele passar? Tem um porteiro do prédio. E se ele passar pelo porteiro do prédio, fala assim, mas aqui a porta está trancada, e se ele arrebentar a porta? Quer dizer, a gente não tinha jeito. E sabe o que aconteceu para ele melhorar do medo? Acho que vocês estão curiosos para saber, não é? Ele cresceu e amadureceu. Foi isso que salvou ele do medo. Então, o medo atua mais na nossa ignorância, mais no nosso irracional do que outra coisa. Conforme a gente vai se instruindo, vai enfrentando as dificuldades e esse medo vai devagarzinho saindo. Algumas pessoas têm medo, por exemplo, de moradores de rua. Então, lá dentro do coração, aquele medo, não sabe por que razão tem aquilo, mas talvez porque na infância alguém tenha falado, olha, a mulher do saco, o homem do saco vai te levar, essas confusões que a gente costuma ver aí, basicamente sempre, não é? E aí o jovenzinho cresce, a criança cresce, o jovenzinho cresce, e aí chega na idade adulta e traz com ele, assim, algumas coisas, assim, na consciência, aquele estado de perigo. A gente mesmo que foi criança, no meu caso, não faz muito tempo, talvez aí uns 500 meses, mais ou menos, a gente se lembra, não é, que a gente tinha medo da polícia, olha só. Quando a polícia passava, a gente ficava com aquela sensação de que a gente tinha que se esconder, que ele não podia ver a gente tinha medo, né, da polícia, e você sabe o que eu vou confessar para vocês, até hoje, de vez em quando a gente vê a polícia assim, falar, ai meu Deus do céu, será que é alguma coisa comigo? A gente ainda mantém esse medo, né, é uma coisa impressionante, interessante, curiosa. Então é preciso que a gente possa fazer alguma coisa que possa favorecer, auxiliar este medo, essa situação pela qual a gente enfrenta, a gente vive, né? Deu uma caidinha de luz aqui, mas já vai melhorar, um minutinho só. Agora, melhorou, né? Então, medo do escuro, por exemplo, né? Tem esse problema também, tem tantos medos que as pessoas desenvolvem. Bom, mas aí nós vamos associar esse medo a algumas passagens do Evangelho, né? Bom, o medo é uma reação que protege a gente, de uma certa forma ela é saudável, e ela é meia normal, mais ou menos normal. Então ela vem, assim, com estímulos de ameaça à nossa vida, à nossa integridade. Cada situação nova, inesperada, representa para a gente, às vezes, um perigo, ou nos assalta com alguma coisa nesse sentido. E é isso que nós vamos trabalhar para que a gente possa vencer isso, não é? Vencer. Bom, tem alguns estudiosos que falam um pouco sobre os medos, né?
é mais ou menos como uma planta. A gente planta e vai cultivando. Conforme a gente vai cultivando, ela vai crescendo, 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 né? E esse é um grande perigo, é um grande problema, porque a gente tem que enfrentar. Nós não podemos procrastinar o enfrentamento, porque senão ela cresce de um jeito e depois vai ficando cada vez mais difícil da gente desenraizar ela da gente, não é? Esse medo cria a vida própria. Veja o exemplo que eu dei do meu menino, né? Ele começa a pensar, imaginar que alguém possa entrar aqui no meu apartamento e possa invadir a nossa casa, e se ele deixa isso crescer, talvez ele tivesse com isso até hoje. Mas, graças a Deus, a gente vai enfrentando, vai percebendo, e vai jogando, assim, algumas sementinhas, dizendo assim, nossa, no nosso condomínio nunca teve um problema desse, nunca ninguém escalou o prédio, nunca ninguém invadiu nenhuma casa, e a gente vai trabalhando, vai se instruindo, e vai verificando que nós estamos em segurança, e isso não representa problema nenhum para a gente, né? Então, assim, a gente tem uma diferença entre o medo e o receio, que é uma coisa assim, o receio é alguma coisa imediata, sabe? Alguma coisa iminente, que está para acontecer, né? É uma coisa assim, que a gente tem aquela coisa assim muito rápida, passageira, mais rápida. E o medo é uma coisa mais abrangente, quer dizer, uma coisa mais permanente, ligado com alguma ocasião ou a uma ocasião específica, né? Então, é preciso que a gente vença, trabalhe nisso, vença isso. Bom, aí nós vamos entrar agora na tal parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, nós estamos lá no capítulo 25, né, de Mateus, né, entre o versículo 14 e 30, ele fala lá da parábola dos talentos, que a maioria de vocês devem conhecer, não é? Devem saber do que se trata. Então, a parábola dos talentos é aquela parábola que o Senhor resolveu dar talentos para os seus servos. Então, para um deu 5, para outro deu 3 e para outro deu 1. O que deu 5 multiplicou, o que deu 3 multiplicou, e o que deu 1, ele enterrou e esperou a volta do seu senhor. E isso foi um problema grave, gravíssimo. Mas vamos falar um pouquinho de curiosidade para a gente entender bem essa parábola? Quanto representa um talento? Quanto pode representar um talento nos dias de hoje? Bom, existe o talento de prata, o talento de ouro, né? Então, tem alguns lugares que eu pesquisei que dizia que o talento de ouro era 225 mil dólares, que representa hoje, em valores de hoje. Mas outros sites, um pouquinho mais, assim, como que eu posso dizer, mais prudentes, né? Podem falar de uma forma genérica que o talento seria mais ou menos uns 60 mil reais. Um talento, 60 mil reais. Então, a gente vai vendo aí que esse talento tinha um valor grande, mesmo um talento. Eu fico imaginando o que equivalesse a 60 mil reais lá atrás, há 2.000 anos atrás, era uma pequena fortuna, um talento. Então, imaginem, hoje até a gente vê em alguns seriados as questões dos dólares, né? Que os americanos têm aí, uma moeda forte, e aí o pessoal fala de 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, 20 dólares, e já era uma quantia muito grande aí há 100 anos atrás, 50 anos atrás. Então, a gente vai percebendo que aquele um talento era algo significativo, dava para fazer muita coisa com um talento. Talvez comprar um pedaço de terra, cultivar, talvez fazer coisas assim que a gente não consegue imaginar, porque as coisas tinham uma associação monetária muito diferente, muito menor, não é? Bom, e aí a gente vê nessa passagem que aquele que multiplicou foi bem-aventurado pelo seu senhor, foi bem visto, bem quisto, aqueles dois que multiplicaram. Mas aquele que enterrou, outra curiosidade interessante, era muito comum as pessoas enterrar esses recursos, enterrar moedas, coisas valiosas, né, em algum lugar na terra. De vez em quando a gente vê isso em filme, né, que determinada pessoa pegou um recurso, tal, enterrou em algum lugar, só ela sabe, aí tem o tal do mapa, o mapa do tesouro, aquelas coisas todas, né? Mas era muito comum as pessoas enterrarem na terra, enterrarem no chão recursos amoedados. E aí Jesus conta sobre isso e fala que aquele servo, então, pegou um talento e enterrou um talento. Meu Deus do céu, mas deu uma consequência, mais uma consequência muito grande, né? Porque o Senhor fala assim para ele, mas escuta, você não podia ter feito alguma coisa com esse dinheiro, colocado em juros, feito alguma coisa para fazê-lo render?
está me devolvendo mesmo um talento? Quer dizer, não aconteceu nada com esse um talento? Então, quer dizer, você não utilizou esse benefício que você recebeu, esse único benefício, em favor do progresso, em favor do desenvolvimento, em favor do conhecimento? Meu Deus do céu, levou uma bronca, levou um sabão lascado do Senhor, né? E no fim ele faz uma frase muito bonita que eu usei como tema no dia de hoje, porque o Emmanuel tem uma mensagem que tem como título Tende Medo, que é do livro Fonte Viva, do capítulo 132 do Fonte Viva. E lá ele discorre a respeito dessa passagem do medo. Mas antes de falar dessa parábola, dessa passagem Tendo Medo do Emmanuel, vamos fazer aí uma espécie de tempestade de ideias a respeito do medo e vamos associar esse medo com Jesus. Vocês já imaginaram Jesus para vir à Terra? Imaginem um ser supremo, superior, ter que descer ao chão da Terra. Imaginem como isso deve ter sido difícil, não é? Mas ele é, obviamente, um espírito muito, muito, muito evoluído, muito, diríamos assim, preparado, não é? Ele enfrentou, desceu à Terra com todas as necessidades, todas as dificuldades que a Terra iria oferecer, e ele desceu mesmo assim. Vocês viram que o primeiro episódio antes do seu nascimento foi aquela fuga que os seus pais tiveram que dar com ele, porque eles queriam já perseguir o nenenzinho, né? Todo mundo sabe disso, lá naquela passagem do nascimento de Jesus, que eles são obrigados a fugir lá, porque tem um homem lunático lá que acha que vai perder o seu trono e pede para ir atrás de todas as crianças recém-nascidas. Então, Jesus já passa aí por um problema, já logo no início da sua encarnação aqui na Terra, né? Então, a gente vai vendo aí. Mas depois vem Jesus também no dia a dia, né? A carpintaria do seu pai, do seu José. Depois ele vai enfrentar os doutores da lei no templo, imaginem só. Bom, passa um pouquinho, foi preso, meu Deus do céu. Depois foi crucificado, misericórdia, quanta coisa, meu Deus do céu. Bom, então a gente percebe que Jesus passou por essas questões temerosas, difíceis, mas passou firme, resoluto. Aí alguns podem estar pensando assim, não é? Poxa vida, mas era Jesus, né? Eu sou o Sérgio, por exemplo, ele era Jesus, o Sérgio, tadinho, o Sérgio não vale nada, não serve para nada, morre de medo de um monte de coisa, mas Jesus era Jesus, né? Mas, na verdade, Jesus tinha todas as possibilidades humanas, porque ele desceu num corpo físico, e a possibilidade de autodefesa e tudo. Acontece que ele tinha todo o conhecimento que precisava para que aquele medo não deixasse ele atrapalhar a tarefa que ele havia se designado a fazer aqui na Terra, né? Bom, tem lá o João, que escreveu o Apocalipse, no capítulo 2, item 10, e ele tem uma passagenzinha que eu usei por muito tempo aí, como um chavãozinho, assim, em e-mails, em lugares que eu escrevia, que dizia o seguinte: não temas daquilo que hás de sofrer, nada temas daquilo que hás de sofrer. Então, a gente vê nessa passagem uma coisa de fortalecimento, quer dizer, não tenha medo de nada, enfrenta tudo. Nós vamos sentir lá dentro da gente alguns sentimentos assim, de medo, mas nós precisamos enfrentar. Então, medo de dirigir, medo de andar na rua, medo de pegar condução, medo de ir para outro país, medo de viajar, tipos de medos diversos que nós, às vezes, vamos ter que enfrentar, não é? Às vezes, medo de enfrentar um trabalho, uma entrevista de emprego, de prestar um depoimento em juízo, numa delegacia. Tudo isso nós temos que enfrentar, porque quando nós enfrentamos, a gente tem uma sensação de alívio muito grande, muito forte, não é? Vejam que interessante. A gente percebe também o medo que os nossos irmãos religiosos fizeram com a gente para mostrar para a gente que a gente tinha que ter medo aí do inferno, do diabo. Então nós ficamos alguns anos, alguns séculos, sendo mais ou menos
controlado com esse medo, né? Esse medo que as pessoas tinham de ir para o inferno, de encarar lá o Satanás. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente fazer uma piadinha. Você vê que o assunto é meio forte, né? Vamos fazer uma piadinha que era assim, diz que tinha um homem em cima do muro e tinha de um lado o diabo e do outro lado os anjos do Senhor falando, vem para cá, vem para cá. Chamava ele, chamava. E o diabo estava bem sossegadão lá, tranquilo, né? Bem sossegado. E algum curioso falou assim, escuta, seu diabo, por que eles do lado de lá ficam chamando ele o tempo inteiro e você está sossegadão aqui, você não faz nada, não fala nada e não está nem aí com a situação? Aí o diabo esclareceu o seguinte, aliás, eu acho que vou falar o que o diabo respondeu no final da palestra, tá bom? Porque assim vocês ficam curiosos. Pode ser ou não? Escrevam aí. Eu vou ver se eu posso deixar para o final, se eu tenho que falar agora, né? Mas aí depois eu falo, tá bom? Vamos deixar em suspense aí qual foi a locução do diabo aí diante da pessoa que estava em cima do muro. Bom, a gente muitas vezes não se apercebe dos medos. E olha, medos ocasionam acidentes, medo... tem tanta coisa que a gente tem que enfrentar com o medo, a gente precisa curar o medo, e o medo só se cura com o enfrentamento e com o conhecimento. Veja, Moisés conduziu aquele mundo de gente todinho através do medo. Veja, eles tinham medo, né? Ele colocou Deus assim como uma coisa assim de medo muito forte, né? Um negócio assim muito forte. Mas Jesus já nos conduz por amor, pelo amor. Veja que diferença, que interessante, né? Tem uma passagenzinha lá em Adão, que Adão teve medo e se escondeu, porque ele estava sem roupa, né? Se vê que é do tempo do Adão, porque se fosse hoje, parece que é um negócio meio comum aí, a pessoa já não tem medo de andar sem roupa aí na rua, né? Enfim, né? Mas Adão teve medo do seu Senhor e se escondeu, porque ele estava assim, sem roupa. Eu acho que foi, eventualmente, foi depois daquele episódio da Eva, não é? Porque a questão da Eva também tem uma outra história interessante, sabe qual que é? Diz que a Eva estava lá para comer a maçã, mas estava em dúvida, né? Mas aí a serpente estava tentando, como é que eu posso dizer assim? Estava tentando fazer com que ela comesse a maçã. Aí ela estava resistindo, come a maçã que eu te dou poder sobre a terra e o céu. E ela falava assim, mas eu sou fiel ao meu Deus. Come a maçã porque você vai ter o poder sobre todos os homens e as mulheres da terra, mas eu sou fiel ao meu Deus. Mas aí a serpente olhou bem para Eva e falou assim, come a maçã, Eva, come a maçã porque maçã emagrece. Na mesma hora, Eva foi lá e mandou ver na maçã. Você vê que coisa, né? Então, a gente vai vendo que Moisés, na verdade, conduziu a gente pelo deserto e por tantos lugares, por tantas situações, através do medo, né? Bom, vejam a situação de Pedro, né? Quando ele viu Jesus andando sobre as águas. Nossa, o Pedro morreu de medo. E o medo da morte, então, né? O medo paralisa, o medo é uma coisa muito complicada, muito difícil, muito ruim. Então, nós temos agora aquela mensagem do nosso querido Emmanuel, e o título é assim, Tendo Medo, do capítulo 132 do livro Fonte Viva, e tendo medo, escondi na terra o seu talento. Então, vejam, ao invés de ele utilizar-se aquele talento da melhor forma possível, ele simplesmente escondeu na terra, não é? Bom, essa é uma parábola que fala daquele servo negligente que atribuiu ao medo todas as suas causas de insucesso. Então, vocês imaginam, gente, se a gente tiver que chegar no plano espiritual, escuta, por que você não atendeu o necessitado que precisava, que bateu na sua porta? Eu estava com medo da Covid. Mas por que você não foi visitar aquela pessoa que precisava tanto que você levasse recursos? Não fui porque estava com medo da Covid. Por que você não ajudou aquela pessoa que bateu? Não, eu estava com medo da... Então, a gente começa a arrumar formas de negligenciar aquilo que nós precisamos fazer e colocamos, assim, entre aspas, o título de medo, não é? Bom, então ele usa em todos os momentos a questão do medo. Então, aquele servo
se serviu disso para dizer, olha, eu tive medo do senhor, porque o senhor produz aonde em nada mexeu, o senhor é severo, o senhor é enérgico. E ele atribui, então, o medo a essa causa. Bom, ele recebeu uma reduzida possibilidade, mas que representava muito recurso, não é? Então, ele podia ter utilizado aquele recurso para valorizá-lo. Bom, é o que aconteceu. Ele foi invigilante, pela narrativa a gente vai vendo, né, a invigilância dele, e a gente vai percebendo que muitas pessoas se acusam de pobres, se acusam de sem recursos para viver aqui na Terra, isento de qualquer outra coisa, não é? Então, hoje, a gente pode dar essa desculpa. Eu fico pensando nas crianças, nos jovenzinhos. A escola, o conhecimento, né? Ah, não estou indo na escola porque não está tendo aula. Não estou estudando porque está tendo aí alguma coisa que está atrapalhando a minha vida. Então, ele tinha medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de sofrer, medo da alegria, medo da dor. Ave Maria, meu Deus do céu, quanto medo, né? Bom, e aí, muitos de nós chegamos no fim do corpo, né? E não fizemos quase nada para vencer essas dificuldades. E aí, quando nós estamos lá no finzinho, ainda assim, nós estamos morrendo de medo. Medo do quê? Medo da morte. De vez em quando eu escuto umas palavrinhas aí de um senhor chamado Sadhguru. Às vezes eu não entendo muito bem o que ele fala assim como é outra língua, tudo, às vezes a gente não consegue entender direito, né? Mas o Sadhguru estava falando que a gente não está na Terra para ter medo da morte. Quando a gente tem medo da morte, pelo que eu entendi, a gente deixa de viver. A gente deixa de fluir com a vida, de fazer o que nós temos que fazer com a vida, porque a gente fica com medo de morrer. Então, nós já estamos morrendo antecipadamente. Veja só, a gente morre antes. Então, é assim, depois que a gente desencarna, vai falar assim, ah, tá, eu tô com medo, né? Tô com medo da vida, não quero voltar para a vida, porque a vida lá embaixo é difícil, tenho muito medo de voltar para a vida. Quando estava vivo, tinha medo da morte. Quando está morto, tem medo da vida. É sempre assim que às vezes a gente fica se saindo, né? Fica arrumando pretextos mil aí para não fazer as coisas. Bom, aí o Emmanuel faz uma advertência muito legal para todos nós. Diz assim, se nós recebemos uma rude tarefa no mundo, uma dificuldade, uma tarefa difícil, não se atemorize à frente dos outros e faze dela um caminho de progresso e de renovação. Por mais sombria seja a estrada que fosse conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com muita luz, com o seu esforço. E agora vem aí o motivo da minha palestra, porque ele diz assim para a gente, porque o medo não serviu de justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o seu senhor. Olha só, então não adianta, o medo não serviu de justificativa. Então é assim, nós precisamos enfrentar os nossos medos. Agora nós estamos percebendo que nós não vamos poder ficar o tempo inteiro resguardados, que nós não vamos poder continuar do jeito que nós estávamos. Nós vamos ter que sair para a luta. E saindo para a luta, nós vamos ter que enfrentar os nossos medos. Então, estejamos firmes, sejamos fortes. O que eu gostaria de lembrar é que, normalmente, as pessoas têm aquela... Como é que eu posso dizer assim? Aquela coisa assim de admirar os espíritos de luz, os espíritos de vanguarda, os espíritos que avançaram muito no progresso. E a pergunta fica para a gente responder assim, como que esses espíritos chegaram a esse ponto? Será que foi assim, se escondendo, se preservando? Será que eles não tiveram que enfrentar em algum momento uma dificuldade, não tiveram que renunciar a algumas coisas, não tiveram que fazer algumas coisas para vencer esses obstáculos que nos são naturalmente colocados? Ou será que eles ficaram em gabinetes apenas escrevendo, fazendo que nem eu estou fazendo aqui, né? Falando, só falando. Será que eles não se colocaram à disposição
Vejam, no próprio Evangelho fala para a gente que o soldado que é colocado numa guerra, ele, para ele ganhar patentes, para ele crescer dentro do exército, ele precisa enfrentar o perigo, a dificuldade. Ele não pode ficar só assim no resguardo da caserna. Ele precisa sair, ele precisa enfrentar. E é isso que nós precisamos nos perguntar. Será que nós não estamos nos deixando levar muito fortemente por esse bendito medo? Será que nós não temos que enfrentar um pouquinho isso? Será que nós não temos que confiar um pouquinho mais, fortalecer o nosso coração e termos, assim, mais confiança na criação? Será que a criação não sabe o que nós estamos vivendo? Será que tudo isso que está acontecendo não tem uma previsibilidade do plano maior? Será que as pessoas estão chegando no plano espiritual, assim, de afogadilho, atrapalhadas? Será que eles não têm um planejamento para isso? Isso nós não podemos esquecer, porque a morte, propriamente dito, é um dos maiores episódios que nós temos na vida. Então, é preciso nós entendermos que, se nós continuarmos temendo, é provável que nós estejamos deixando passar riquíssimas oportunidades da vida e do nosso engrandecimento. Tenhamos essa consciência e façamos o que nos for possível para enfrentar e para seguir adiante como soldados do Cristo que somos. Especialmente nós espíritas, porque nós espíritas já temos absoluta consciência da vida imortal. Meu Deus do céu, será que nós não sabemos sobre as leis de causa e efeito, ação e reação? Não sabemos nada disso? Esquecemos? Então, sejamos fortes e sigamos à frente. Me parece que eu esqueci de falar alguma coisa aí, não foi? O que é que eu fiquei de fazer? Ah, sim, aquela história, né? Daquela pessoa que estava em cima do muro e tinha um grupo de gente que falava pula para cá, o outro falava pula para lá, pula para cá, vem para o nosso lado, e o diabo lá bem sossegadão, bem tranquilo, e não falava nada, não fazia nada. Aí eu falei para vocês que ia falar no final, né? Então chegou a hora de falar, né? Chegou a hora de falar. Eu vi aqui que teve gente que falou que a mulher é muito curiosa, o outro está falando que vai aguardar, o outro diz que vai ter que assistir até o fim, né? Ah, tô vendo aí, tô vendo. Então, o diabo não falava nada, sabem por quê? Tchan, 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 tchan. Porque, na verdade, o muro já era o lado dele. Então, se a gente está em cima do muro, a gente já está do lado do diabo. Era por isso que ele não estava nem ligando para quem estava em cima do muro. E era o esforço que os benfeitores faziam para pular a gente para o outro lado, para que a gente pule para o outro lado, que é o lado do céu, né, do paraíso, da alegria celeste. É isso aí, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos fortemente enfrentar os nossos medos, hoje e sempre, que assim seja. Chega, né? Quanta conversa fiada, meu Deus do céu. Não, que isso, estava muito bom, essa história foi muito boa, né? Diz que a inércia, né, a paralisia que nos traz o medo é ficar em cima do muro. Então nós já estamos lá vivendo o nosso próprio inferno, né? Não precisa ninguém estar espetando a gente, né, Sérgio? A gente, quando está na inércia, na paralisia do medo, a gente já está vivendo o inferno, né? Como diz assim, já está isso aí. Já está angustiado, né? Então eu queria pedir que você fizesse a prece final, então, para encerrar a nossa produção e a nossa atividade, né? E a palavra é tua, então. Vamos lá. Muito bem. Bom, nós agradecemos a Jesus, aos benfeitores amigos, por esses instantes de reflexão e pedimos o apoio necessário, Senhor da vida, para que todos nós possamos juntos um dia estarmos na tua presença. Ilumina os nossos passos, abençoa os nossos caminhos, enche o nosso coração e o nosso pensamento de instruções divinas, para que possamos ser fiéis ao teu evangelho, ao teu amor e às tuas ordens. Se possível for, esteja conosco nesta noite, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.